Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai estar apresentando a teologia sistemática do Louis Sperry Chafer, de 8 volumes. Tá aqui, ó. Ela é em 8 volumes, mas dividido em 2 tomos, tomo 1 e tomo 2. Você vê aqui o tomo 1, ele é mais largo, é um pouquinho maior do que o tomo 2. É uma teologia sistemática de um entendimento muito fácil. Ela não tem muitos termos técnicos que às vezes para quem está começando dificulta um pouco a leitura, mas nada que seja assim tão dramático. Então aqui vou estar apresentando o tomo 1, aqui, ó. Tomo 1, Chafer, volume de 1 a 4. Vou estar lendo aqui uma mini biografia do autor. Louis Sperry Chafer, 1871-1952. Nasceu em um lar cristão, sendo filho de pastor. Formou-se em música na faculdade e conservatório de Oberlin, nos Estados Unidos. Dono de uma bela voz, Chafer começou ainda jovem seu ministério cantando. Posteriormente tornou-se evangelista. Sua amizade com C.J. Scofield, esse é daquele que tem a Bíblia de Estudo Scofield, que teve início em 1903 e foi até a morte do famoso pregador em 1921. Influenciou e redirecionou seu ministério. Em 1922 mudou-se para Dallas, Texas, com o propósito específico de fundar o Seminário Teológico de Dallas, fato que ocorreu em 1924 e onde serviu como presidente e catedrático de teologia sistemática até sua morte em 1952. A teologia de Chafer caracteriza-se como bíblica, calvinista, pré-milenista e dispensacionalista. Porém, acima de tudo, ele foi um poderoso expositor da graça de Deus. E aqui a gente vê que ele foi um poderoso expositor da graça de Deus. Quando se você tiver condição de adquirir essa obra, você vai estar gastando o seu dinheiro numa excelente obra, porque a explicação dos assuntos aqui, dos tópicos da teologia sistemática do Chafer, ela é uma explicação muito fácil, de fácil entendimento, né? Que não leva às vezes o leitor ao cansaço, né? Que às vezes a pessoa começa a ler e a leitura às vezes é muito pesada, vamos assim dizer, aí a pessoa começa a deixar de lado, aí procura outra coisa para fazer. Mas aqui não, aqui ele vai bem direto ao assunto, ok? Vamos estar olhando aqui o tomo 1. Vamos estar olhando aqui, ó. Aqui, ó. Primeira folha de rosto. Sperry Chafer, volume 1 e 2. Editora Agnus. Olha, essa impressão que eu tenho, ela foi já a reimpressão de agosto de 2020, de 2 anos atrás. Essa daqui. A primeira edição em março de 2003, aqui no Brasil. Aí depois a segunda em março de 2008 e a terceira em junho de 2013. Aí depois, só depois de 7 anos que refizeram essa impressão aqui agora. Aqui uma dedicatória. O prefácio. Olha aqui o prefácio do autor. Eu indico e aconselho a todo estudante, a todos que pegar um livro para ler, seja acadêmico, de romance, ficção, seja o que for, leia o prefácio quando tiver, porque aqui você já tira muito do que é a obra. Você já consegue entender o pensamento, um pouco do pensamento do autor, né? E aí você já tem uma noção praticamente do que você vai estar lendo. E aqui o agradecimento, ó. Prefácio do autor Louis Sperry Chafer. Só isso aqui é o prefácio, ó. Praticamente umas 20 folhas, quase 40 páginas. E aqui a gente começa com um índice.
o índice do volume 1. Volume 1. E o volume 2. E aqui uma outra contracapa quando começa o capítulo do volume 1. Vamos estar vendo aqui o índice. Então, o índice volume 1, prolegômenos. Eu vou estar lendo só os subtítulos principais, os títulos principais, porque é bem extensa e demanda um tempinho considerável. Aí, pra gente não ficar tão carregado o vídeo, né, eu vou estar dando somente os títulos principais, ok? Ó, prolegômenos, né, a palavra teologia. E sempre de cada capítulo ele dá uma conclusão. Eu vou ler só os prolegômenos porque ele dá um resuminho também, ó. A palavra teologia, usos gerais da palavra, várias definições, estudantes de teologia, exigências essenciais, atitudes existentes para as escrituras e principais divisões da teologia sistemática e a conclusão. Logo depois, a bibliologia, capítulo 2, introdução à bibliologia, capítulo 3, revelação, capítulo 4, inspiração, capítulo 5, canonicidade e autoridade. Aí, se caso você quer dar uma espiada, né, nos subtítulos, você pode dar uma parada no vídeo e dar uma averiguação, ok? Aqui vamos continuar. Próximo capítulo, iluminação. Capítulo 7, interpretação. Capítulo 8, vivificação. Capítulo 9, preservação. Aqui começa a teontologia. Capítulo 10, introdução à teontologia. Teísmo. Capítulo 11, argumentos teístas naturalistas. E sempre lembrando que quando acaba o capítulo tem a conclusão. Capítulo 12, teorias antiteístas. Capítulo 13, a personalidade de Deus. 14, os atributos de Deus. 15, os decretos divinos. 16, os nomes da divindade. Aí começa trinitarianismo. Capítulo 17, introdução ao trinitarianismo. 18, prova da doutrina trinitária. Capítulo 19, Deus o Pai. Capítulo 20, Deus o Filho, sua pré-existência. 21, Deus o Filho e seus nomes. 22, Deus o Filho e sua divindade. 23, Deus o Filho, sua encarnação. 24, Deus o Filho e sua humanidade. E sempre conclusão. Capítulo 15, Deus o Filho, a kenosis. Capítulo 16, Deus o Filho, a união hipostática. 17, Deus o Espírito Santo. E conclusão. E aqui a gente já vai para o índice do volume 2, que começa angelologia. Capítulo 1, introdução à angelologia. 2, fatos gerais a respeito dos anjos. Capítulo 3, participação angelical no problema moral. E aqui, nessa sistemática, tem uma diferenciação que eu achei muito bacana, que é a respeito unicamente de Satanás, que é satanologia, introdução. Aqui não é nenhum tipo de apologia a Satanás, mas sim os atos, a moralidade. É um capítulo de demonologia, mas aqui o autor colocou como satanologia, porque especifica mais sobre a ação do inimigo principal. Satanologia, a carreira de Satanás. Aí tem a criação, o estado original, a queda de Satanás. E continua aqui, ó. Capítulo 6, Satanologia, o caráter maligno de Satanás. 7, Satanologia, o cosmos satânico. Satanologia, o motivo de Satanás. Satanologia, o método de Satanás. E a conclusão. E capítulo 10, demonologia. Aí vem aqui já antropologia, introdução à antropologia, a origem do homem, a parte material do homem na criação, a parte imaterial do homem na criação, o estado de inocência, a queda, introdução à martiologia, o pecado pessoal,
a natureza pecaminosa transmitida, a imputação do pecado, o estado do homem debaixo do pecado e a relação com Satanás, o pecado do cristão e o seu remédio. Aí, punição, e o capítulo 24, o triunfo final sobre todo pecado. E vem as notas. As notas são números pequenininhos que aparecem referenciando a uma obra ou algum teólogo que o autor está indicando, ok? A gente vai estar vendo isso aqui no decorrer. Prolegômenos, que já como começa a teologia em si. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui as notas como funcionam. Geralmente algumas teologias têm no rodapé algum comentário sobre a citação do autor, o livro, essas coisas. Nessa daqui não, ela é bem no finalzinho dos capítulos ou dos volumes. Ó, aqui, ó, uma citação que tem aqui, uma nota de rodapé, que é o número 3, aliás, número 7. O Dr. W. H. Griffith Thomas afirma: ciência é a expressão técnica das leis da natureza. Teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Aí tá. E aqui bem no finalzinho você sempre vai ver uma letrinha. Um número bem pequeno. Aqui é o número 7. Então aí você vai nas notas, eu já deixei aqui marcado, bem marcado aqui, ó. Para ficar mais fácil de buscar, porque tem bastante coisa. Então você vai abrir lá nas notas, aqui, ó, volume 1. Lá é o Prolegômenos. Então você vai vir aqui, ó. Ó, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7. Esse aqui foi anotado aqui, ó. 7 é uma citação do Dr. W. H. Griffith. E essa citação ele tirou de Princípios da Teologia, que é do livro do autor, entende? Então aqui nas notas você vai achar a indicação dos comentários dos teólogos, dos autores a qual o autor aqui cita, né? Então eu vou passando bem rápido porque essa obra é muito extensa. Olha, só os prolegômenos. Aqui já começa a bibliologia. Ela tem a mesma formatação na outra obra também, no outro volume, no outro tomo, aliás, né? Olha aqui, ó, sempre a mesma dinâmica, né? A letra em si, para que você dê uma parada, a letra é uma letra muito boa para leitura. Ela não é tão pequena e também não é muito grande. É uma letra bem confortável, olha. Se conseguir dar uma parada aí. É uma letra bem confortável. Então, a leitura é boa, é uma leitura leve, não tem muitos termos técnicos, né? Para quem conhece, tem a teologia sistemática do Strong, que ela tem bastante termo técnico. Então, às vezes, dependendo da pessoa, do aluno, do estudante, fica cansativa, né? Não é nada que não possa se acostumar, mas quando você pega um estudo que seja mais leve, de leitura, que tem mais uma linguagem mais acessível, fica muito mais dinâmico, né? Terminar o estudo. Bom, aí sempre quando ele coloca os títulos principais sempre em negrito e grande, e os demais subtítulos em letra toda maiúscula, caixa alta, né? Mas não em negrito. Aí começa a revelação. Então, eu vou passar algumas coisas bem pra frente. Ó, aqui já começa a ter ontologia. Ó, vendo? Mesma dinâmica. Mesma coisa sempre. Ó, trinitarianismo. A gente começa lá a introdução ao trinitarianismo. Vou passar mais. Aqui começa, ó, que eu falei, sempre quando acaba um assunto do capítulo, tem uma conclusão do autor. Aqui começa o volume 2, que é em angelologia. Ó, você vê, ó. Aqui já começa praticamente, ó, como um quarto do livro.
Aí vai, tudo isso de... Aí aqui começa, ó, satanologia, introdução. Depois de andologia, ó, toda a explicação do autor. Então essa obra é uma obra excelente, excelente mesmo. Quando você começar a ler, você vai ver que ela é uma leitura bem gostosa de ler, de uma explicação bem adequada, simples, né, como assim dizer. Agora começa a antropologia. Agora vai continuando. Aí aqui são... Aqui acaba. Aí vem as notas do volume 1. Volume 2, que começa em angelologia. Acaba. É uma folha em branco. Olha. Aqui praticamente, como são 2 volumes, aqui, se a gente colocar aqui onde abriu lá, aqui seria o primeiro volume, o segundo volume, aí começa o terceiro e o quarto. Porque essa obra originalmente ela é dividida realmente em 4 volumes, né? Só que aqui foi condensada a diminuir os volumes, né, dos livros, mas contém a mesma quantidade de estudo que tinha na obra original. Então aqui começa a teologia, volume 3 e 4, mesma coisa, ficha catalográfica, dedicatória e o índice do volume 3. Começa com soteriologia. No capítulo 1, introdução à soteriologia, a pessoa do Salvador, introdução ao sofrimento de Cristo, coisas realizadas por Cristo em seu sofrimento e morte, o sofrimento e a morte de Cristo nos tipos, a terminologia bíblica relacionada ao sofrimento e morte de Cristo, teorias falsas e verdadeiras do valor da morte de Cristo. Aqui o outro estudo chama eleição divina, ou pode chamar de predestinação. O fato da eleição divina, a origem dos decretos eletivos, por quem Cristo morreu, e vem a obra salvadora do Deus triuno, a obra consumada de Cristo, a obra convencedora do Espírito Santo, as riquezas da graça divina, vem a segurança eterna do crente ou a preservação dos santos, introdução à doutrina da segurança, a ideia arminiana da segurança, a doutrina calvinista da segurança. Para lembrar, o autor, o Schaeffer, ele era calvinista, tá? A escritura consumadora, libertação do poder reinante do pecado e as limitações humanas, o crente apresentado sem pecado e os termos da salvação. Os termos da salvação. Acaba aqui no epílogo. E a gente começa já o volume 4. Começa em eclesiologia. Introdução à eclesiologia. O próximo, a igreja como um organismo. Os aspectos gerais da doutrina a respeito da igreja. Contrastes entre Israel e a igreja. 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. Capítulo 5. 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. O último Adão e a nova criação. Aí 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. O noivo e a noiva. Aí tem a igreja organizada. Ou a igreja organizada. A regra de vida do crente. Vem a regra de vida no período do Antigo Testamento. E a economia do reino futuro. A economia da presente graça. Contrastes entre a lei e a graça. Os sistemas da lei e o judaísmo abolido. Aí vem aqui uma parte que já é da escatologia. Introdução à escatologia. Aspectos gerais da escatologia. Um breve panorama da história do milenismo. O conceito bíblico de profecia. Os principais caminhos da profecia. Profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Profecias a respeito dos pactos com Israel. Profecias a respeito dos gentios. Profecias a respeito de Satanás
do mal e do homem do pecado. Profecias a respeito do curso e o fim da cristandade apóstata. Profecias a respeito da grande tribulação. Profecias a respeito da igreja. Temas principais das profecias do Antigo Testamento. Temas principais da profecia do Novo Testamento. E aqui o capítulo 25, eventos preditos em sua ordem. São eventos que o autor catalogou aqui, seria em uma ordem cronológica, vamos assim dizer. Que começa aqui, ó, a predição de Noé e a respeito dos filhos. E o último, o dia de Deus e a conclusão. 26. Os julgamentos, que seriam julgamentos da obra do crente, julgamento de Israel, das nações, dos anjos, grande trono branco e conclusão. E o estado eterno e as notas. Então aqui já começa a soteriologia. Olha. Seguindo sempre o mesmo padrão. Vem aqui o Salvador. Isso aqui, quando começa aqui o Salvador, não é sobre cristologia. Isso é tratado no outro tomo. Bom, você pode ver que a gente já passou bastante folha, é sempre a mesma dinâmica, a mesma diagramação, não foge nada, né? O fato da eleição divina, obra consumada de Cristo, segurança eterna, os termos da salvação. Aí vem eclesiologia, a igreja como um organismo, a igreja organizada, regra de vida do crente. Aí começa aqui escatologia, suas definições. E aqui vai acabando, vai chegando no finalzinho e começa o que? As notas. Isso aqui são as notas do volume 3. A mesma que eu mostrei no comecinho, que tem os números, referente ao que está nas notas, os comentaristas dos teólogos e citações teológicas. Então, que acaba com a Folha da Agnus. E assim aqui é o primeiro tomo. Vamos ao segundo. No segundo, que mais uma vez, tem a mesma mini biografia do autor aqui atrás, ó. A mesma. Não tá vendo. Folha de rosto, ficha catalográfica, a mesma dedicatória, ok? Então vamos estar vendo aqui. O índice do volume 5. O volume 5, ele sozinho é só sobre cristologia. O verbo pré-encarnado, o Filho de Deus. Introdução à doutrina do verbo encarnado. O nascimento e a infância do verbo encarnado. O batismo do verbo encarnado. A tentação do verbo encarnado. A transfiguração do verbo encarnado. Os ensinos do verbo encarnado. Os milagres do verbo encarnado. Os sofrimentos e morte do verbo encarnado, a ressurreição do verbo encarnado, a ascensão e intercessão do verbo encarnado, o segundo advento do verbo encarnado, o reino messiânico do verbo encarnado e o reino eterno do verbo encarnado. Então aqui só sobre a cristologia, no capítulo 6 já começa sobre pneumatologia. O prefácio é a dica que eu falei, que o autor também dá, que todo estudante deveria ler. Porque o prefácio ele sempre já dá uma ideia do assunto do autor, de como o autor pensa, né? E dá um resuminho também sobre a obra, né? Pneumatologia, capítulo 1, o nome do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, tipos e símbolos do Espírito Santo e a profecia,
o Espírito Santo no Antigo Testamento, o caráter distintivo da presente era, a obra do Espírito Santo no mundo. Aí o Espírito Santo em relação ao cristão. Introdução à obra do Espírito Santo no crente, a regeneração e o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Aqui o primeiro subtítulo é a palavra batismo. A responsabilidade do crente. Aí vem a introdução à responsabilidade do crente, o poder para vencer o mal, o poder para fazer o bem, condições exigidas para a plenitude, doutrinas relacionadas, uma analogia e notas. Então aqui a gente começa, mais uma folha de rosto, outra folha de rosto, e começa a cristologia. Você vai ver, ó, que aqui, ó, sobre só Cristo, começa aqui, ó, pacto eterno, introdução à doutrina do verbo encarnado, o nascimento e a infância do verbo encarnado, né? Ó, sempre o mesmo padrão, a diagramação, sempre o mesmo padrão, dando as referências, né? Que vai depois procurar nas notas. E aqui, ó, já está terminando. Aqui, ó, aqui começa pneumatologia. Começa o volume 6. Ó. Só aqui, ó, só sobre cristologia. Praticamente umas, vamos cair umas 120 folhas, quase 240 páginas. Só sobre cristologia. E aqui a gente começa o volume 6, pneumatologia. Mesmo padrão. Pneumatologia, o prefácio que todo estudante deveria ler. Ó, não é nem tão grande, ó, 2 páginas e meia. Né? E o nome do Espírito Santo. Sempre o mesmo diagramação, com as notas aqui, ó. O número 100. Aqui, ó, o Espírito Santo em relação ao cristão, responsabilidade do crente, aqui, ó, as notas do volume 5 e as notas do volume 6, quase bem no meio da obra. Um pouquinho mais pelo meio, já começa o volume 7 e o volume 8. Agora aqui no volume 7 e no volume 8, ficha catalográfica. O volume 7, ele é só sobre, ele é uma suma doutrinária. Ou seja, o que é isso? Essa suma doutrinária, você é como se fosse um dicionário, né? Sobre as palavras que é consideradas as palavras-chave na Bíblia, aqui desse autor, correto? Ó, então aqui, ó, você tá vendo, ó, sumário. Eu não vou estar lendo porque é bastante coisa, mas ó, Adão, adoção, advogado, alma, espírito, amor, anjo, anticristo, antropologia, apostasia. Pode ver que a cada palavra já tem a sua página aqui. É bastante, ó. No capítulo 8 só vem agradecimentos, índice geral da obra, índice de autores, catequismos, credos, dicionários e enciclopédias, índice remissivo e as notas. Ó, aqui começa o volume 7, que é o sumário doutrinário. Ó, sumário doutrinário. Então aqui, Adão. Deus vê apenas 2 representantes e toda a humanidade está incluída, seja num ou outro. Ele contempla o primeiro Adão com uma raça caída e perdida nele, e ele observa o último Adão com uma nova criação redimida e exaltada nele. Então, ou seja, aqui é uma explicação, né, das palavras-chave que nós encontramos na Bíblia. Adoção, você encontra advogado, você encontra amor, alma, Espírito Santo, você encontra anticristo. Então é como se fosse um dicionário, né? Dicionário bíblico.
mas em relação às palavras-chave que nós encontramos comumente na Bíblia, né? Aí, ó, castigo, né? E ele também tem os números que levam as notas. É assim na obra toda. Então aqui, ó, a gente já vai, ó, vendo, é o mesmo padrão, né? Onde que a diferença é que são com as palavras-chave no sumário doutrinário. E no volume 8, que já começa, como a gente viu lá, os agradecimentos, né? Índice geral da obra, que aqui ele vai mostrar todos os índices que tem aqui, todos os volumes. Olha, volume 2, 3, vendo? É um índice de todos os volumes. O índice dos autores a qual é citado. Ó, os autores, ó, Abbott, Agostinho, Anderson, Anselmo, Aristóteles. Então você vai achar aqui por ordem alfabética. Sempre do mesmo padrão. E aqui o índice remissivo, que aqui você vai encontrar a palavra ou o nome referente à página que está. Correto? Ó, adoção, capítulo 3, 236 e capítulo 7, a página 17 e 18. Vendo? Armagedon, arminianismo, arqueologia, arrependimento. É um índice remissivo, onde você busca a palavra, que às vezes você não lembra a página, mas você lembra o que quer dizer. Então você vai procurar e por aqui achar a página. Olha. Aí é o índice remissivo. E a nota do volume 7. As notas no volume 7. 1, 2, 3, né? O mesmo padrão. E aqui assim, em folhas brancas, somente a última que tem o emblema da Agnus, a gente acaba com a obra de Lewis Sperry Chafer. Uma sistemática excelente que dá um entendimento muito fácil, né, da teologia sistemática. Para quem está começando, é uma excelente obra. Para quem tem o interesse, adquira, porque você vai ter uma excelente obra de referência na sua estante aí, ok? Então é isso aí, que vocês possam nos ajudar aí, se inscrever no canal, dar um joinha, comentar, deixar alguma sugestão também, estamos aqui, alguma dúvida também, e logo mais a gente vai estar apresentando outra sistemática aqui, né? Estaremos nos ajudando, ok? Então fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.